Olá, eu sou Paty Souza e no tutorial de hoje eu vou te mostrar duas maneiras de você estar colocando seu módulo com Rapport no painel de amostras aqui no Illustrator. E esse vídeo é uma sugestão de uma inscrita aqui do canal. Muito obrigada pela sua sugestão. E se você quer aprender algum tutorial comigo ou tem alguma dúvida ou quer saber de alguma experiência minha que esteja relacionada à área de estamparia, por favor, não deixe de colocar nos comentários, porque eu vou adorar compartilhar as minhas experiências e os meus conhecimentos com você. Então vamos lá. Que painel de amostras é esse que você está falando, Paty? Normalmente esse painel fica aqui no canto direito do programa, e quando você clicar nele, você vai visualizar as opções de cores já pré-definidas, tá? Mas esse painel tem muitas outras funções e uma delas é você guardar as estampas que você criou aqui no próprio programa, tá? Mas tem todo um passo a passo para você fazer isso. Se esse painel não estiver aparecendo para você, você pode vir em janela e ticar a opção amostras que ele vai aparecer e daí você só vai fixar no lugar que você quiser, tá? Você está vendo aqui na minha tela um módulo com Rapport, ou seja, se eu replicar esse módulo, ele vai se encaixar perfeitamente em todos os lados, se transformando assim numa estampa contínua. E para a gente visualizar bem o que eu estou falando, eu já deixei feito aqui do lado. Então eu peguei esse módulo, repliquei ele 4 vezes, tá? E quando eu faço isso, eu gosto de visualizar o encaixe bem na área central aqui do meu replique. Então eu vou dando Command ou Ctrl mais para mim ir no zoom e vou dar um mega zoom aqui, tá? E aí eu posso passar o cursor por cima aqui, já consigo visualizar um meio, e tirando o cursor da tela, você vai ver ali se deu o encaixe perfeito. Se tiver alguma coisa errada, já vai aparecer aqui. Por que que eu falo para você dar um mega zoom? Porque o Illustrator tem problema de visualização, tá? Ou seja, quando você aumenta ou diminui, quando você for fazer isso e aumentar ou diminuir, você vai ver que vai aparecer umas linhas finas, né? E isso é um problema de visualização aqui do próprio Illustrator, às vezes não tem nada a ver com o seu módulo, com um erro no seu módulo, então por isso que eu falo, dá um zoom bem grande mesmo para verificar isso, tá? Porque ele tem esse problema de visualização, tá? Então o zoom é bem importante aqui para você visualizar se tá certinho. Nesse caso aqui tá tudo ok, então a gente pode ir para o próximo passo, tá? Voltando aqui para o módulo, esse meu módulo, ele tá dentro de uma máscara, ou seja, todos os objetos que estão para fora dessa minha área limite, que no caso aqui é 64 centímetros por 64, tudo que tá para fora tá invisível, mas continua aqui. E a máscara, ela faz isso mesmo, ela deixa visível somente os objetos que estão dentro daquela forma da sua máscara, tá? Eu vou entrar aqui no comando de visualização negativo do Illustrator, que é o Command ou Ctrl Y, e aqui a gente consegue visualizar bem o que eu tô falando. Então, tudo que tá aqui para dentro vai ficar visível, tudo que tá para fora vai ficar invisível, mas continua aqui, tá? Aqui do lado eu tenho o mesmo módulo aqui, só que eu tirei a máscara dele pra gente visualizar uma coisa bem importante aqui que eu vou falar. Nessa estampa em específico, que por sinal é bem simples, é uma estampa de listras, eu utilizei somente a ferramenta linha para estar fazendo ela. Então, se eu vim aqui na linha, eu só vou conseguir aumentar ou diminuir, tá? Ou curvar ela, tem algumas opções aqui em cima, ou aumentar a espessura, mas eu não vou conseguir transformar ela em um outro tipo de forma. Por quê? Porque ela não está expandida, ela é uma linha, né? Eu não consigo fazer uma outra forma com ela. E por que que eu tô te dizendo isso? Porque se você usou alguma dessas ferramentas na sua estampa, seja o retângulo, a elipse, qualquer uma dessas ferramentas aqui, ou mesmo texto, é muito importante que você deixe tudo expandido. Inclusive, eu te aconselho até você expandir o seu módulo inteiro, por mais que você não tenha usado exatamente essas ferramentas, porque se você não expandir, pode acontecer um erro lá na frente. Então, expande tudo, tá? E eu vou te mostrar o porquê disso daqui a pouco. Um modo bem simples da gente pensar, vou jogar isso aqui para o painel de amostra, é você abrir o painel, pegar o módulo aqui e jogar para lá,
né? Só que isso não vai funcionar, gente, não vai funcionar. Eu vou fazer um retângulo bem grandão aqui e vou aplicar esse módulo, e você vai ver aqui que ele deu espaçamento entre os bloquinhos, né? E por que que ele faz isso? Primeiro, porque ele tá numa máscara, tá? Segundo, porque que tá essa diferença tão grande aqui na altura e não tem na largura? Porque nesse caso aqui, ele pegou a altura total aqui das minhas linhas, que dá o quê? 293 centímetros e uns quebrados. Então, ele pegou tudo isso e ele deu esse espaçamento aqui, tá? Além, claro, de estar na máscara, tá? Mas aí você pode pensar, Paty, mas então pega tudo isso que tá fora da máscara e coloca lá pro painel. E você vai ver que também não vai dar certo fazer isso. Ele vai continuar mantendo esses espaçamentos. Então, galera, não adianta você simplesmente pegar o seu módulo e jogar para o painel, porque não vai dar certo. Essa explicação da altura aqui, ela se comporta bem visível também nesse outro módulo que eu tenho aqui. Então, eu vou pegar ele, vou jogar para cá, e você vai ver aqui na prática o que eu falei mesmo, do Illustrator pegar a altura dos elementos. Veja que aqui ele deu até um espaçamento menor, né, entre um e outro. Por quê? Porque nesse módulo, nessa minha estampa em específico, a altura aqui entre uma e outra é menor, tá? Então, foi por isso que aqui ficou diferente, tá? Mas, fazendo dessa forma aqui não vai funcionar, então desista porque não vai dar certo. Tem um outro jeito de fazer isso aqui, que é a forma correta, que é a forma que vai dar certo para você, tá? Então, primeiro, o que a gente vai fazer? Passo 2, tá? Depois de ter conferido lá antes o seu módulo lá no Rapport, agora você vai selecionar o seu módulo aqui e vai vir em Objeto, Expandir. Aqui vai aparecer essa caixinha, você vai ticar as opções visíveis, vai dar um OK. E o que que ele faz aqui? Aqui ele transforma tudo que foi utilizado ferramenta aqui do programa, tudo que foi utilizado ferramenta, ele vai transformar agora em um objeto editável, tá? Então, por exemplo, se eu clicar aqui na minha linha e quiser transformar ela em alguma outra forma, eu vou conseguir fazer isso, porque agora ela já não é mais uma linha, agora ela pode ser qualquer forma que eu quiser, tá? Então, é bem importante fazer isso daqui. Feito isso daqui, com tudo expandido, você vai selecionar o seu módulo, vai vir em Pathfinder, esse painel aqui do lado. Se não tiver aqui, você vai em Janela e vai ticar a opção Pathfinder. E aqui você vai vir em Corte, tá? Seleciona o corte. Aqui foi bem rapidinho, porque aqui só tem linha, é bem simples. E o que que essa ferramenta ela vai fazer? Ela vai cortar todas as partes aí dos seus objetos. Então, veja que agora esse fundo azul que você tá vendo não é mais um fundo azul, na verdade. Ele é um objeto no formato cortado aqui do meu módulo, tá? E assim acontece com cada pedacinho aqui da minha estampa, tá bom? Então, é bem importante fazer isso. Feito isso, agora sim você vai poder pegar isso e jogar aqui para o painel. Inclusive, perceba que aqui no painel até se comporta de forma diferente, né? Os módulos que eu joguei aqui, né? Veja como esse último preencheu todo o quadradinho, tá? Agora, vamos visualizar isso daqui na prática e ver se realmente funciona, tá? Vou criar um retângulo bem grandão e vou aplicar esse último padrão que eu joguei para lá. E veja que dessa forma já se transformou uma estampa contínua, ele não separou mais em blocos, tá? Então, é bem importante você estar fazendo todo esse processo para poder jogar mesmo ali para o painel de amostras e ter a sua estampa aqui contínua para poder aplicar em outras formas, outras superfícies que tiver aqui, tá? Essa é a primeira maneira de estar fazendo isso. Agora, tem uma outra maneira também bem interessante de fazer isso, e eu vou usar esse módulo aqui
Por quê? Porque eu criei esse módulo com números quebrados. Então, ele é um módulo de 21 centímetros por uns quebrados, e a altura é 31 por 75. Então, veja que é um módulo que tem medidas que não são exatas, tá? E é bem importante você prestar bem atenção, se você for usar essa técnica aqui, prestar bem atenção nas medidas, para ela não dar errado, tá? Então, você vai selecionar o seu módulo, vai em Objeto, Padrão, Criar. Feito isso, vai entrar aqui no padrão automático do Illustrator, que eu vou dar um OK. Ele já foi o meu padrão lá para o painel, tá? E agora eu vou fazer os ajustes aqui, então eu vou selecionar o meu módulo e vou, nesse caso aqui, como tá números quebrados, eu vou até copiar aqui para não dar erro nenhum. Então eu vou dar um Command Ctrl C, aqui, Command Ctrl V, aqui na altura. Bem certinho, e agora sim, com isso feito, eu vou vir em concluído, tá? E aí vamos testar aqui no retângulo esse novo padrão aqui que eu criei. E aí a gente já pode ver que deu super certo. Mas presta bem atenção, porque dessa maneira aqui precisa ser exatamente as medidas do seu módulo. Não esqueça de fazer, de checar se o seu módulo aí do rapport está dando encaixe em todos os lados, porque se você fizer dessa maneira também vai dar erro, né? Se for um erro do seu módulo. Então, cheque primeiro lá no que é o passo 1 que eu te mostrei no começo do vídeo, e aí depois faça esse processo para você ter um resultado aí satisfatório, né? E dar certinho aqui a sua estampa, tá bom? Se ficou alguma dúvida ainda, deixa para mim aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir, compartilhe com quem você achar necessário. E é claro, não deixa de se inscrever aqui no meu canal, porque você sempre vai estar me ajudando, me incentivando a trazer mais conteúdo, mais conhecimento que eu tenho sobre a área para você. Até a próxima!